Olá, amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal Fundamento História. Na de hoje, falaremos sobre a Revolução Francesa, ocorrida entre 1789 e 1799, na França, provocando grandes mudanças sociais e políticas no país. Como antecedentes dessa revolução, podemos citar que a sociedade francesa era dividida em 3 estados. O primeiro sendo somente 1% da população, preenchida pelo alto clero, bispos, abades e o baixo clero, sacerdotes. O segundo estado, representado pela nobreza provincial, cortesã ou de espada, e a nobreza de toga, compunha somente 2% da população. Mas esses 2 estados eram os detentores de terras, cargos, prestígios, além dos inúmeros privilégios. Por fim, vemos o terceiro estado composto por 97% da população francesa, que também fazia parte da burguesia, camponeses e os sans-culottes. Esse último estado responsável pela obrigação dos impostos. E como ocorreu esse quadro de insatisfação para que essa revolução ocorresse? Diante a forma que era organizada a França, nesse período, pode-se esperar, sem nenhuma surpresa, que a maioria da população fosse insatisfeita com a forma que viviam e que era composta a sociedade. Além disso, o país aumentou bastante sua dívida externa por conta da Guerra dos 7 Anos, que ocorreu de 1756 a 1763, onde ela perde inúmeros territórios coloniais, além do custo da guerra, e todos esses gastos recai somente para o terceiro estado. Além de que as colheitas estavam dando maus resultados e os ministros decidiram que a solução seria o clero e a nobreza colaborarem abdicando de boa parte de seus privilégios. Não aceitaram as dívidas e continuaram caindo sobre o terceiro estado, que desejavam maior participação política. Luís XVI convocou os Estados Gerais em 1788. Na convocação dos Estados Gerais, cada estado tinha direito a um voto nas assembleias. Com isso, apesar de ser maioria populacional, o terceiro estado ficava em desvantagem, pois só tinham um voto, enquanto o clero e a nobreza somavam 2. Querendo mudar isso nos Estados Gerais, mas não foi possível, pois a nobreza e clero decidiram que tudo continuaria como antes. A votação continuaria sendo por estado. Com isso, o terceiro estado continuaria tendo apenas 1/3 dos votos. A tensão aumentou e, posteriormente, houve mais reação popular. Assembleia Nacional Constituinte. A corte não percebia a gravidade do descontentamento. O poder passara para o povo, que, sem liderança, proclamaram a Assembleia Constituinte, e, com isso, haveria diminuição do poder do rei. No dia 14 de julho de 1789, houve a queda da Bastilha, que foi o marco inicial da Revolução e pôs fim definitivo ao antigo regime. O rei reconheceu a Assembleia Nacional, deu início ao Grande Medo, com fuga dos nobres e a invasão das terras. Já no dia 26 de agosto de 1789, a Assembleia aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, reconhecendo o direito de todos à liberdade, à segurança, à propriedade, à igualdade perante a lei e a resistir a qualquer tipo de opressão. Logo depois, um documento aprovado pela Assembleia confiscou os bens da Igreja. Na monarquia constitucional, que ocorreu de 1789 a 1792, a Assembleia Nacional aprovou uma Constituição que incorporou a perda dos privilégios do clero e da nobreza e limitou o poder do rei, instituindo a monarquia constitucional. O rei já não tinha mais o poder de fazer e aprovar leis. Com isso, terminava a monarquia absolutista na França. Outros privilégios, porém, foram criados. Por exemplo, o voto passou a ser censitário, ou seja, somente os cidadãos que possuíssem uma certa renda podiam votar. Camponeses, artesãos, operários e mulheres
que representavam cerca de 85% da população, foram excluídos do direito de voto. Essa situação atendia aos interesses da burguesia, que agora liderava o processo revolucionário. A Convenção Nacional. Logo após essa vitória contra a monarquia, elegeu-se às pressas uma Convenção Nacional. E o que é isso? É uma assembleia encarregada de elaborar uma nova Constituição, pessoal. Os membros da Convenção foram eleitos pelo voto universal masculino e não mais pelo voto baseado na renda do cidadão. A primeira atitude da Convenção foi abolir a monarquia e proclamar a República, né? E aí, composta de cerca de 750 deputados, a convenção abrigava 4 importantes grupos políticos: os girondinos, que sentavam-se à direita da mesa, diretora da Assembleia, por isso ficaram conhecidos como grupos de direita; já os jacobinos sentavam-se à esquerda, e por isso tornavam-se conhecidos como grupos de esquerda. Já o rei Luís XVI, acusado de traição à pátria, foi levado a julgamento. Os girondinos queriam absolvê-lo, os jacobinos desejavam sua condenação. E após um mês de intensos debates, mais de 90% dos deputados da convenção, com base em provas, declararam Luís XVI culpado. No cofre do rei havia provas dos acordos que ele fizera com os monarcas estrangeiros, combinando a invasão da França. E aí, em janeiro de 1793, o rei foi executado em praça pública, sob uma chuva de aplausos dos populares. Aí, pessoal, após a execução do rei, aumentou a oposição aos jacobinos. Eles, por sua vez, procuraram manter o controle da situação, criando órgãos especiais, como o Comitê de Salvação Pública, à frente do qual estava Robespierre, o verdadeiro chefe de governo. E, para conter a crise social e financeira em que a França estava mergulhada, Robespierre e seus auxiliares distribuíram as terras dos nobres entre milhares de camponeses, aboliram a escravidão, tornaram o ensino primário obrigatório e gratuito e tabelaram os preços dos gêneros de primeira necessidade, que vinham subindo diariamente. Essas medidas contentaram as camadas populares, mas desagradaram aos girondinos. A tensão entre esses grupos aumentou ainda mais com o assassinato do líder popular Jean Paul March por uma mulher ligada aos girondinos. O assassinato de March contribuiu para que o governo jacobino intensificasse a repressão. As pessoas suspeitas de conspirar contra a revolução passaram a ser condenadas à morte, sem interrogatório ou direito de defesa por um tribunal do governo. Assim, milhares de pessoas foram mortas na guilhotina. Nesse período, conhecido como período do terror, o medo tomou conta dos franceses. Os deputados girondinos e os da planície aproveitaram esse clima de radicalização política para desfechar um golpe. Prenderam Robespierre e os demais líderes jacobinos e os guilhotinaram sem julgamento. Por fim, pessoal, podemos falar sobre o Diretório, que ocorreu de 1794 a 99. Com o golpe que derrubou os jacobinos, o poder passou a ficar nas mãos dos políticos que representavam, sobretudo, os interesses da alta burguesia, que eram os grandes comerciantes, indústrias e banqueiros. Como era de se esperar, os novos governantes deram total apoio à burguesia, que ampliou seus negócios e investiu na indústria e no comércio. Uma nova Constituição, elaborada em 1795, manteve a República, estabeleceu o voto censitário e confiou o governo a um diretório composto de 5 deputados. Os jornais diziam que a França precisava de um homem enérgico, respeitado e admirado para salvar a pátria. Um jovem general de nome Napoleão Bonaparte reunia essas características. Um dos motivos de sua fama era o seu excelente desempenho militar contra os exércitos estrangeiros. E aí, em 10 de novembro de 1799, segundo o calendário republicano, Bonaparte, apoiado por políticos portugueses e por militares, tomou o poder. Esse episódio passou para a história como o Golpe de 18 Brumário. Completava-se assim a Revolução Burguesa, iniciada na França 10 anos antes.
E é isso, pessoal. Ficamos aqui em mais um vídeo. Espero que possa ter ajudado vocês a aprender um pouco sobre a Revolução Francesa. Até a próxima e um forte abraço.